Olá, prezados amigos e amigas, nossos seguidores. Uma boa noite a cada um de vocês. E é uma alegria muito grande retornarmos aqui com o nosso podcast. Diria a vocês que, em função de muitas atividades, em função da preparação do material final para a publicação do nosso livro de empreendedorismo, que já de imediato comunicamos aqui. Estamos preparando o grande evento para o dia 21 de dezembro, uma quinta-feira, 20 horas, aqui em Colorado mesmo, onde que estaremos então fazendo um ato solene de apresentação deste escrito, desta obra, e que ao mesmo tempo então estaremos fazendo uma noite de muita cultura, né? Uma noite especial para levar até vocês um livro físico, né? Lembrando que a gente já lançou aqui os livros digitais, né? Agora, dentro em breve, estarão também na Amazon. Então, esse é o projeto da Fascine Invento. E hoje nós queremos dar continuidade a esse trabalho que já vimos fazendo de entrevistas, recentemente passando também um pouco a podcasts, né? Essa conversa. E hoje nós temos um privilégio muito grande de estar aqui com o nosso grande amigo, né, que conhecemos recentemente dentro do projeto Agros do Brasil, que é o Maroveu Couto Neto. Ele que é um dos representantes da Agros, que vem lá de Joviânia, Goiás. Juviânia, Goiás, para vocês se localizarem, né? Próximo aí, uns 170 quilômetros de Goiânia e também uma distância mais ou menos parecida de Rio Verde, onde nós temos tantos gaúchos naquela região aí, né? Afinal, temos gaúchos e coloradenses Brasil afora, né? Maroveu eu tenho Brasil visto nas afora. nossas viagens, nós tivemos tido o privilégio de andar muito com este, eu diria assim, grande empreendedor, vendedor, né? E hoje ele visitando a nossa região, estando aqui no Rio Grande, nós não poderíamos perder a oportunidade de levar até vocês também mais conhecimento, mais experiências. Então, para não nos delongarmos, né, que o tempo é curto e ele passa rápido, eu pediria, Maroveu, apresente-se ao nosso público. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar do lado desse grande inventor que é o professor Lauro Facine, que eu tive a honra e o privilégio de conhecer nesses últimos anos para cá. E eu aprendi muito com essa figura fantástica aqui, que é um professor mesmo de todos os aspectos. O professor é o professor. Posso dizer que ele é professor de empreendedorismo, professor de invenção, professor de palavras, enfim, é um homem perfeito, é um baita gaúcho. Que eu falo que o gaúcho ele dorme com um problema e acorda com a solução. Isso aí eu falo que é uma grande vantagem dessa gauchada, principalmente de Colorado, né? Que tem grandes cabeças a Goiás e Brasil afora. E o que que tu me diria? Como é que começa essa tua... Você nasce nesta cidade mesmo? Um pouco da tua história, Maravilha. Bom, eu sou natural de Joviana, Goiás. Joviana é uma cidade com poucos habitantes, como aqui mesmo, né? Como aqui em Colorado. Joviana hoje deva ter 4, 5, 6 mil habitantes. Vamos se dizer que deva ter lá em volta de 3,5 eleitores, né? Presente hoje. E como a gente é uma cidade onde que todo mundo conhece, eu vim de uma família tradicional da cidade, todo mundo conhece a família parte pai, todo mundo conhece a família parte mãe. Então, assim, por ser uma cidade pequena, geralmente são todos produtores, né? Hoje não atua mais nessa área de produtor, mas e o sangue da aveia sempre está Provém presente, de lá da roça. provém lá da roça. Uma cidade, como eu disse, uma cidade pequena, bacia de produtores, e ali surge
grandes ideias, né, professor? E essa parte de empreendedorismo. Mas assim, como veio o empreendedorismo para mim? Eu vi muita oportunidade, questão de oportunidades. Por quê? O meu pai e o meu avô veio de agricultores, montaram um pequeno negócio, né, onde que veio uma torneadora, que vocês falam tornearia, né? Tornearia, isso. E mecânica. Foi ali que eu era um jovem piá, como diz vocês aqui no sul, começou a lavar rolamento, comecei a lavar peças, varria a oficina, limpava os tornos dos equipamentos da torneadora lá. Só que Deus de pequeno a gente já começava a ver e tinha que trabalhar, né? O pai sempre incentivava a trabalhar e foi aprendendo a lidar com a chave, aprendendo a ligar com solda, aprendendo a lidar na parte de manutenção e outra, criação, né? Porque torneadora sempre tem solda, sempre tem caldeiraria, sempre tem uma invenção. Certo. Então Deus de pequeno já foi entrando aquilo na minha cabeça, né, professor? Que é bom que se diga aqui que o Maroveu, ele hoje é proprietário, né, de uma empresa que atua nessa área também, além, é claro, de representante, mas hoje você atua nesse setor. E veja que ele está colocando aqui algo que eu insisto sempre, né, do quanto é importante aquele trabalho de aprendiz, né, aquele trabalho inicial. Para quê? Para se tomar o gosto, para se tornar um bom profissional, né, Maroveu? Exatamente. Não adianta. Você começa de baixo. Não tem como você começar na faculdade. Você tem que começar no pré, no primário e vir sucessivamente. Eu falo que ninguém anda de moto sem passar pela bicicleta, né, professor? Então, Sim. a escala vem degradativamente, devagar. E hoje, eu posso dizer que eu tenho uma empresa, né, que se tornou, era uma pequena porta, não vou dizer que é uma grande estrutura, mas o que ela faz é impressionante. Eu vi uma oportunidade de reformas, professor. Quando chegou o período, eu vou dar uma adiantada. Quando chegou, vou pegar da pandemia para cá, porque senão vai estender muito o nosso podcast. Sim. Porque nós dois temos muita história para contar, né, professor? Com certeza. Então eu vou pegar um pouco desse último empreendedorismo que eu fiz na pandemia. O que eu percebi? Na pandemia, o pessoal achou que todo mundo ia morrer, né, professor? Muitos desmotivaram, outros achou que era uma oportunidade de negócio, de ganhar dinheiro, que de fato muitas pessoas ficaram bem em condição financeira na pandemia, outros ficaram em grande dificuldade também na pandemia. Mas cada um viu uma oportunidade de negócio nesse período pandêmico. E eu vi essa oportunidade de negócio nesse período, professor. Por quê? Lá para nós na região de Goiás, e eu imagino que todo o cenário brasileiro teve o elevamento dos preços. Sim, né? uma elevação teve uma elevação estrondosa dos preços, onde, por exemplo, vou com um número básico, onde que uma máquina na época custava em torno de 25 mil, ela dobrou. Isso é exemplo. E as empresas não tinham para entregar, porque pela pandemia faltou muita matéria-prima para entregar para as fábricas. Só que no campo não para, o agro não para. Certo. O agro nunca parou e não vai parar. Eu vi a oportunidade aí de um desses grandes empreendimentos, desses últimos empreendimentos que eu fiz. Como eu trabalhei muitos anos com a parte técnica, como eu disse, eu fui auxiliar do meu pai, mecânico, e fui aprendendo, então corria na veia tudo da agricultura, atender o produtor no pós-venda ali, com a nossa oficininha, e eu vi uma oportunidade de consertar vagão, misturador. Quando as máquinas quebravam, a gente corria na fazenda, começava a atender
No Goiás eu achava muito interessante. É interessante, porque todo mundo hoje quer uma comodidade. Exemplo, você está em casa, você liga para uma pizza, em poucos minutos ela vai chegar na sua casa. Você não vai querer mais sair. Comodismo. E da mesma forma eu vi que se eu for no meu cliente atender, para ele seria melhor. Estaria prestando um serviço a tempo, com qualidade, lá na própria Na propriedade. própria fazenda. Certo. Sem ele pensar em deslocar uma máquina, sem ele pensar para onde que vai levar essa máquina. Então eu vi uma oportunidade de oferecer esse serviço. E eu percebi que no meio rural dos confinamentos era um negócio importante. Porque veja bem, não estou para falar de nenhuma marca, mas se uma máquina quebra com confinamento com 1000 boi, pensa a situação desse produtor. 1000 boi com a máquina quebrada. No outro dia tem que comer de novo. Agora, todos os dias, várias vezes ao dia. O senhor já imaginou o desespero desse produtor? Sem dúvida. É complicado. Mas ele passou a conhecer o Maroveu, daquela empresa Macveu, que chega Máquinas Veu de Maroveu. Certo. Passou a conhecer o Maroveu. O que veio na cabeça? Opa, tem uma pessoa para resolver o meu problema. Onde que a gente começou a se destacar. Porque nada melhor do que um bom trabalho ser bem feito e ser reconhecido. Nada melhor do que eu fazer um trabalho para o senhor professor e o senhor pegar e indicar para outra pessoa, aquela outra pessoa indicar para outra pessoa. E assim a gente vai ganhando espaço, tá? Quando você entra na fazenda desse produtor, você não está lá só para ganhar dinheiro, você não está lá para trabalhar, você está lá para fazer o quê? Um relacionamento. Eu percebi que a partir desse relacionamento que eu tive na área técnica, que eu ia para resolver essa dor do produtor, que veja bem, 1000 boi e você não ter o que dar de comida para ele, com um funcionário, 2, como é que vai tratar no lugar? Manualmente, né? Então, onde você já começa a ter uma empatia. Você vê o desespero do produtor. De um dia para o outro, se o produtor não achou alguém para mexer nessa máquina, 1000 boi está perdendo peso. Então essa conta, professor, é alta. Então a gente começa a valorizar, ser valorizado, e o produtor também começa a valorizar o trabalho desse técnico. E onde a gente montou uma equipe, porque foi crescendo, né? Como eu disse, o boca a boca. Certo. Fala para um, fala para o outro, e a gente já começa a ter mais companheiros, mais parceiros, para começar a socorrer a demanda de trabalho. Consequentemente, nessas assistências, nesses relacionamentos com o cliente, e devido à pandemia de não ter as máquinas para começar a atender o público, porque devido à pandemia as coisas foram subindo. O valor da arroba foi subindo, então despertou o interesse dos produtores cada vez mais aumentar a produção de confinamento, né? Ou na área leiteira, onde que ia nesse sentido de máquinas, onde eu tô dando esse exemplo. E nessa parte eu vi uma estratégia grande de começar a reformar aquelas máquinas que estavam na fazenda, que os produtores já tinham. Porque a ideia deles era aumentar o confinamento, aumentar o número de gado. Só que como as empresas não tinham funcionário, devido à pandemia estava fechada, devido à pandemia faltava matéria-prima, e consequentemente o valor estava subindo. Então eu achei na oportunidade de chegar no produtor e falar assim, vamos reformar a máquina. Aproveitar o que o senhor tem, mas não pode perder o gargalo de preço da arroba. Primeira máquina que eu peguei para reformar, eu aluguei um barracão em Rio Verde. Como eu sou natural de Joviânia, eu vi em Rio Verde o melhor lugar para montar essa empresa de reforma. Estrategicamente. Por quê, professor? Porque quando se fala em Rio Verde, lá para nós em Goiás,
tem uma bacia muito grande, produtor. Então pesa. Eu vi que para mim conseguir pegar outros públicos, se eu falar que eu tinha uma empresa em Rio Verde, seria mais estratégico. Entendeu? Então já foi um ponto estratégico. Veja que você está, e aquilo que eu insisto muito no planejamento, na observação, e é isso que o empreendedor tem que fazer, né? E a gente já tem insistido muito em vários outros materiais que já produzimos tratando isso, Maroveu. E eu acho que quando você traz aqui, quando você fala da questão do empreendedorismo, ele é muito fundamentado nesse planejamento. Então você mostra aqui que você enxergou a oportunidade e a partir dessa oportunidade começou a trabalhar a questão estratégica, a questão geográfica, a questão, né, enfim, o conjunto de ações. E eu acho que é bastante importante, vocês que estão nos acompanhando aqui, observar esses pontos, como eles são importantes num negócio, né? Exatamente. Esse ponto estrategicamente foi... Na verdade, teve um planejamento antes, né, professor? Sim. Como é um podcast rápido, não vai dar para a gente ressaltar todos os pequenos detalhes, né? Mas foi um planejamento, como eu disse, Rio Verde, eu pensei, é o ponto para fazer isso. Porque a partir do momento que você começa a pegar mais serviço, mais reforma, que foi entrando mais reforma, o ponto estratégico de ser em Rio Verde foi o ponto X. Sim. Porque se eu falo que era em outro lugar, às vezes ficava um pouco mais difícil, demanda de logística, deslocamento, tudo é custo, acesso a peças, acesso também a mão de obra, seria um pouco mais difícil na minha região, né? Mas e aí, a partir desse teu projeto, como você chega na Agros, e eu gostaria de dizer aqui, ele hoje como destaque, e eu já emendo a pergunta, o que é ser um vendedor vencedor? Porque é o que eu já vejo em ti hoje, alguém de destaque. Como ser um vendedor vencedor, já que você vem fazendo essa atividade através da Agros como nosso representante, fazendo um trabalho em todo o estado de Goiás e Tocantins, né? Então veja bem, muito chão, muito produtor, muito trabalho para ser feito. Como ser esse bom vendedor? Eu vou falar igual o Silvio Santos. O Silvio Santos não foi dono de televisão. Ele não nasceu dono de televisão. Ele virou dono de televisão porque os grandes donos de televisão, na época, eram muito vaidosos e fechou a porta para ele. Então ele teve que montar a sua televisão e consequentemente, hoje é um dos homens, figuras mais respeitadas do Brasil, né? Então eu vi isso, eu não nasci vendedor, professor. Como eu disse, eu fui um auxiliar de oficina, trabalhei com o pai, o avô. Eu não nasci vendedor. Então, todo técnico, todo mecânico quer ser um vendedor. Eu diria e te perguntaria que uma das premissas importantes nesse processo, nessa formação, porque é uma formação, eu diria, educacional prática, chamaria isso a questão para você chegar. Ser um bom técnico, conhecer lá na prática é fundamental para que depois você possa oferecer esse produto, não é isso? Com certeza, professor. Você como vendedor, igual eu disse, eu não nasci vendedor. Então, através das máquinas de reforma, quando as empresas não tinham mais máquina, pela pandemia, eu já estava comprando as máquinas encostadas, as velhas que estavam nos galpão abandonados e reformando e vendendo. Então eu fui meu vendedor, eu tive que me destacar. Eu tive que vender as minhas coisas. Eu comprava as máquinas, reformava e falava, não posso errar. Eu não posso. Exato, porque quando se começa o início, quando se é pequeno, é claro que nem os projetos maiores se pode errar, mas o pequeno muito mais ainda, né? Você precisa uma assertiva muito grande. Não pode Passamos errar. por essa experiência. Não pode errar o tiro, porque recurso é mínimo. Então, se errou, vai sair do bolso da gente. E eu não podia errar, professor. Certo. E graças a Deus, a gente fez um bom trabalho, foi vendendo.
Ah, mas como que você aprendeu a vender? Eu acho que é um dom de Deus que a gente vai descobrindo com o tempo e vai aprendendo com pessoas, com o professor, vai se modelando, vai se É, lapidando, até né? nesse sentido, eu confesso aqui, e a vocês que nos assistem, de que eu praticamente nunca me considerei um vendedor. Nós tocamos um grande projeto também, com mais associados, muitos já conhecem aqui, está lá no YouTube, onde que nós criamos a Produfor também, prestando uma caixa de ferramenta e um soldador. Quando você Olha conta a sua só. história aqui, né, eu fico lembrando da nossa história com os amigos aí que constituímos um projeto e que 17 anos depois nós tínhamos 50 funcionários, né? E então eu vejo que essa formação ela se vai dando por quê? Porque no início você é comprador do material, você ajuda a fabricar e você tem que correr na outra ponta a vender, né? Exatamente. E então hoje quando eu através do nosso grande projeto aí de descompactação de solos, o Wolverine, quando nós estamos nas feiras, quando estamos lá no produtor, quando estamos a campo, Brasil afora, eu sinto quanto isso me ajuda hoje e hoje eu posso dizer que também sou um vendedor. Aliás, todos nós somos vendedores. Todos nós, quando nós vendemos o nosso trabalho, quando nós vendemos a nossa mão de obra, nós estamos, quando nós colocamos a serviço de alguém, nós estamos vendendo. Nós precisamos nos vender. Por isso que eu insisto muito e eu te perguntaria, a comunicação faz parte desse processo de venda? Com certeza, a comunicação hoje é o fator principal nas vendas. Comunicação, conhecimento, como eu disse, o que você vai vender hoje, você tem que conhecer muito bem. Então, o senhor ressaltou uma coisa muito interessante. Lá atrás, com a caixinha de ferramenta, o que você arrumou, hoje você sabe vender aquilo. Hoje eu trabalho com a linha de vagão, né, com a Agros do Brasil. Hoje eu sou o representante comercial da Agros do Brasil, Goiás e Tocantins. Trabalho com a linha de vagão, que antes eu era mecânico técnico. Hoje faço parte de uma representação da Agros do Brasil, de uma fábrica no Rio Grande do Sul, né? Nós aqui em 15 de novembro. Então fica muito fácil hoje eu vender um produto que eu sei, que eu conheço muito bem. Então quando você vende uma peça, uma máquina, não importa o que seja, você precisa conhecer bem, estrategicamente. Você precisa conhecer o seu concorrente muito bem, porque como que você vai vender um item se você não sabe, se você não conhece bem ele, As também não vantagens que esse conhece produto... e também não conhece o seu concorrente. Então hoje eu vejo muito, você tem que conhecer o que você está vendendo e conhecer quem que você está concorrendo, professor. E isso é um fator muito importante para os vendedores. Então veja bem, porque na medida em que nós estamos nos dirigindo, e existe um outro fator, eu te pergunto também aqui, de que nós, dentro da era da comunicação, da tecnologia, da velocidade da informação, hoje você chega lá no produtor, ele já é um conhecedor também. O conhecimento não é mais de um ou de alguns. O conhecimento tem permeado a sociedade como um todo. Até dias atrás eu ouvia um dado de que no Brasil a internet já chegou a 85% da população. Então veja bem que você vai encontrar lá um produtor que conhece. Então você também precisa conhecer para esclarecer as dúvidas que ele ainda tem, para resolver as dores que ele te apresenta. Não é um pouco assim também? Exatamente, porque eu falo, você precisa conhecer bem o produto que você está vendendo e conhecer bem os seus concorrentes. Porque através dessa era digital, todos os seus clientes já conhecem muito bem o que você vai vender. E também conhece o concorrente. Agora veja bem, professor, quando você vai vender com uma pessoa que às vezes sabe mais do que o vendedor. Então realmente esse desafio de ser vendedor é muito foco, eu até chamo isso de foco, estudo, planejamento e ação, né? Por quê? Porque você precisa chegar lá bem preparado,
em todos esses aspectos que nós citamos, né? Quero dizer a vocês que podem nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube, em nossas redes sociais, né? E agora, nas próximas semanas, então, nossos produtos estarão já também sendo disponibilizados logo após o lançamento do nosso livro, que lembro, então, na data de 21 de dezembro, momento ímpar para nós, né? De estar trazendo esse conhecimento justamente para nós contribuir com esses empreendedores, aqueles que desejam ter o seu próprio negócio, mas volto a insistir, aqueles empreendedores dentro, como colaboradores de uma empresa, porque hoje, né, Maravel, não precisamos mais e somente mão de obra, nós precisamos cabeças de obra. E eu insisto muito nisso, até produzi um texto há muito tempo atrás já, né, tratando dessa questão da importância de que eu, lá como um colaborador da empresa em que eu sirvo, que eu trabalho, eu preciso ser um empreendedor, eu preciso estar atento à inovação, à busca de alternativas, não esperando apenas ser mandado, né? Então, quer dizer, eu tomar iniciativas dentro desse próprio negócio. Então, nós já nos encaminhando aqui mais para o final, Marovel, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem, eu diria assim, aos nossos jovens, mas não, porque até jovem, o conceito de jovem não é apenas a idade, né, cronológica, mas é sim, independente da idade, o espírito jovem, aquela vontade de criar, de inovar, de fazer algo de novo, diferente, né? Aquela energia que corre nas nossas veias, como você dizia antes, Marovel. Então, qual é a mensagem para todo esse público que deseja sempre buscar, né, mais? Bom, para começar, fé, foco, desistir não é uma opção, porque as coisas não são fáceis como parece. Dificuldades vão vir, não é porque às vezes a gente está estabilizado, não tem dificuldade. Dificuldade é todo dia a gente sai de casa para encarar um leão. Então muitos às vezes vão desistir nesse caminho. Por isso que eu ressalto, desistir não é uma opção, professor. Até aquela expressão e os dados, os números, ao menos o próprio Sebrae, né, traz muitos dados que muitos desistem no momento que estariam próximos de dar o passo para o sucesso, né? Exatamente. Então, é a tecla que eu sempre bato. Desistir não é opção. Dificuldade vem. Lógico, não é só mar de rosa, tem os mar de espinho também. Eu lembro aqui agora, Maravilha, enquanto você diz essa expressão, né, de que dos problemas, que é a nossa função, certa vez estávamos numa reunião e aí todos nós reclamando das dificuldades, do momento, e aí esse professor disse muito categoricamente para nós, vocês querem que eu acabe com a vida de vocês? Eu tiro todos os problemas, ninguém de vocês será contratado porque não há problemas para serem resolvidos, né? Então eu acho que o problema faz parte da nossa vida e a nossa responsabilidade é buscar a solução, não é isso? Exatamente, você saber resolver problemas. Então, Maroca, gostaria de agradecer imensamente, eu diria, de Goiás para Colorado, né? Um privilégio receber mais do que um colega de trabalho, mas sim um amigo, porque, como eu insisto sempre, temos falado muito nisso, de que todo mundo ensina e todos que querem podem aprender. Eu tenho aprendido muito, muito com toda essa turma que eu tenho me relacionado Brasil afora. A nossa participação nas feiras, né, tem sido um espetáculo, né, porque é ali que você convive com as mais diversas realidades. E o tanto que a gente aprende, né, professor? É verdade. A humildade para aprender é um fator chave também, porque todo dia a gente aprende uma coisa e morre sem saber nada. Então, veja bem. Mas, muito bem, a gente quer então agora tua palavra final ao nosso público, o encerramento para nós concluirmos
essa belíssima conversa aqui, Marovel. Bom, é uma satisfação muito grande, professor, sair de Goiás, vim aqui na casa do senhor, nessa cidade que eu só ouvia falar, que é Colorado, Rio Grande do Sul. É uma cidade fantástica. Quem não conhece, por favor, eu faço um convite, venha conhecer. O professor é um ótimo guia turístico, já me levou no museu, nas colônias, em redores aqui. Então, assim, o que eu posso falar para todo mundo? Não desista. A vida não é fácil como parece. Se você tem um sonho de ser empreendedor, comece. Comece. Não tenha medo de gastar 9 para ganhar 10. Lembra dessa palavra. Ela vai ser uma chave na sua vida, tenho certeza disso. Porque quem me falou isso, nunca mais esqueci, professor. E eu levo isso até hoje para minha vida. Não tenha medo de gastar 9 para ganhar 10. É o chamado investimento, né? Investimento. E principalmente o investimento em conhecimento, né? Eu até digo, os investidores do saber façam isso, né? Que os resultados virão. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado ao Marovel, a Mirela, que está, a esposa dele, está nos acompanhando, então está aqui também. Nosso grande abraço. E agradeço muito porque em cada uma das viagens que eu fiz, né, para a região de Goiás, sempre fui muito bem recebido, e a gente espera então estar também lhe atendendo a contento e agradecendo por essa grande contribuição. E um abraço a cada um de vocês. O convite aqui aberto também, mais uma vez, para o lançamento do nosso livro, para as novidades que vem aí. Um grande abraço e Marovel, que Deus abençoe a todos nós, felicidade, sucesso nesse final de ano que se aproxima, né? E que cada um, com nossa família, com os nossos amigos, possa vibrar e vislumbrar no próximo ano mais sucesso aí. Uma boa noite a todos.